Boa noite, pessoal. Estamos aqui de volta às SST News, em tempos de isolamento por causa do Covid-19. E vamos lá apresentar o nosso programa para a gente trazer algumas informações para vocês, algumas discussões, um papo bem descontraído para vocês poderem aproveitar a noite de hoje. E é bom deixar claro, né, Neto? Embora a gente faça essa brincadeira, converse de uma forma mais descontraída, a ideia é trazer informação e trazer informação de qualidade, justamente porque a gente tem visto por aí muita coisa ser dita e muitas dúvidas ficarem no ar. Então, nós combinamos de trazer informação com qualidade e sempre mostrando todos os lados dessa informação. Hoje, nosso tema, né, Neto, a gente trouxe um tema que é um pouco polêmico. Nós vamos falar na descrença do efeito coronavírus. O que quer dizer a descrença, né? Nós pensamos muito quando colocamos esse nome, qual seria o nome para identificar o que a gente tem visto acontecer. Vejam, a gente está falando de um problema que é gravíssimo, uma situação séria, mas na maioria das vezes o que a gente vê é que uma parcela da população ignora o problema, ignora a existência desse problema. Então, né, pensando nisso, eu e o Neto trouxemos para vocês esse tema, a descrença do efeito coronavírus. Por que uma parcela da população vai para a praia como se nada tivesse acontecendo? Uma parcela da população está na piscina, a outra parcela da população está fazendo coisas que nem fazia quando estava bem de saúde, mas que agora, exatamente no tempo do isolamento, a pessoa está ali persistente, se mantendo em aglomeração, em contato. Não estou falando das pessoas que estão nos trabalhos essenciais. Eu estou falando daquelas pessoas que podiam estar em casa, mas estão caminhando com o cachorro, encontrando alguém na esquina e parando para conversar. Vou dar um exemplo prático aqui antes de te passar a palavra, Neto. Ontem eu tive que ir até o escritório, eu estava 11 dias em casa. Ontem estourou um encanamento, né, no escritório, e eu fui chamada para ir até lá. Todo o pessoal teve que ir lá fechar os registros individuais das suas salas comerciais. Aí eu fui, estava 11 dias em casa, né, fui analisando a situação, contando para você analisar a gente depois. Aí saí com o carro, peguei a avenida aqui principal em Curitiba, os shoppings todos vazios, aquela, né, parado, tudo. De repente cheguei num bairro que é um bairro, inclusive, é um bairro de alta classe aqui, e tinha senhorinhas idosas na esquina conversando. Uma com o cachorro, outro com sacola, outra esquina, 3, 4 conversando. Daí fui um pouco mais para o centro da cidade, embora os parques estejam muito vazios, realmente, as ruas também, mas observei que o que eu mais vi na rua foram pessoas idosas conversando, além de jovens andando com grupinhos de 5, 10. Então, assim, o tema, ele é muito oportuno, é a descrença no efeito coronavírus. Ainda, vou dar mais um exemplo para você, porque daí você vai começar a explicar para a gente, para a nossa população, né, o povo que assiste a gente, essa questão. Fui no mercado e tive um embate no mercado, é o segundo que eu tenho. Mas essa semana foi o pior, que eu estava usando máscara, né? Por quê? Porque embora, né, a gente saiba que a máscara ela é mais para quem está contaminado, se você vai sair na rua e entrar num lugar de aglomeração, ela é uma barreira, depois você tem que jogar ela fora, né? E eu coloquei a máscara e fui no mercado, tinha que comprar algumas coisas, né? Algumas coisas, já estou 11 dias em casa, até que durou tudo que eu tinha em casa. Aí fui fazer compra, comprei coisas rápidas. Quando eu cheguei no caixa, eu estava conversando com a senhora que é dona do mercado, o mercadinho pequeno, né? Eu não frequento mercado grande. E eu estava conversando com ela e eu falei, olha, senhora, as pessoas quando vão pagar a compra, elas ficam muito próximas da senhora. Eu falei, por que a senhora não usa uma máscara, né? Se não quer usar a máscara, pelo menos põe um lenço, alguma coisa para que faça uma barreira. O que os mercados grandes estão fazendo? Eles estão colocando um vidro ou um acrílico, né? Um aparato que faça uma barreira entre a pessoa que está comprando e aquela pessoa que está pagando, vendendo, né, o caixa. Porque não tem como ficar 1,5 metro de distância para você fazer o pagamento no caixa. E ela está ali extremamente exposta. Ela tem mais de 60 anos e está ali dentro, nesse caixa. Ela é a dona do mercado. Ela está nesse caixa das 8 da manhã às 6 da tarde. Então, ela está extremamente exposta. Estava eu fazendo essa orientação para ela, conversando, eu tenho um bom relacionamento.
um senhor que eu nunca vi na vida praticamente me atacou, né? Teve um chilique, que é ridículo, que é um exagero, que aqui no bairro não tem, que só tem lá no centro. Então, assim, sabe, Neto, eu trouxe esse caso, relatei esse caso para você, Sim. as 29 pessoas que já estão conosco nesses primeiros 5 minutos de live, para dizer o seguinte: que descrença é essa? Está passando na televisão, nós estamos vendo o número de mortos, nós estamos vendo o que aconteceu nos outros países. Hoje nós vamos fazer uma análise comparativa do que aconteceu nos outros países. E aí eu passo a palavra para você contar um pouquinho para a gente. Isso não é só ignorância, tem uma relação psicológica também de Sim. negação, não é verdade? Negação. Então eu passo a palavra para agora você falar um pouquinho Isso para é, o pessoal. isso é muito comum, né? É Um igual pouquinho mais alto. quando. Não tô... É muito comum. É Isso. igual quando alguém tem a notícia de que está com uma doença grave, ou às vezes até que perdeu algum parente. Num primeiro momento, a pessoa acaba negando aquela situação. Por quê? Porque ela se sente mais confortável com a negativa. É mais fácil eu negar que algo está acontecendo do que eu tenha que enfrentar o problema, né? Então a gente sempre passa por essa fase de negação. E algumas pessoas, essa fase de negação acaba durando muito tempo. A gente tem que passar disso, porque se continuar negando, você aumenta o seu risco de contaminação, né? É interessante essa questão da máscara, a gente vai falar dessa análise comparada com outros países e tal. Hoje já tem se discutido o porquê que o Japão, por exemplo, não está registrando tantos casos como no resto do mundo, apesar de uma população grande, deles viverem em grandes centros urbanos. E isso tem muito a ver, e eu estava vendo algumas reportagens, com a questão cultural do japonês, porque primeiro que o japonês ele não dá a mão, né? Então ele já não tem esse contato físico. Segundo, eles já estão acostumados com essas questões de epidemias, de terem que manter esse distanciamento, com a questão de higiene, né? Lembro o que aconteceu aqui no Brasil, na Copa do Mundo, onde eles limpavam, os japoneses eles já têm essa prática desde a escola, quem faz a limpeza da sala de aula é o aluno, né? Então, você já tem toda uma cultura voltada para isso, e eles estão falando, inclusive, da questão do uso de máscara, porque no Japão é muito comum as pessoas usarem máscara no dia a dia. Tanto que houve falta de máscara lá. O grande problema da máscara que eu vejo é isso, é a gente não ter quantidade para dar para os profissionais da saúde, mas se você tivesse máscara disponível para todo mundo que saísse na rua poderia usar. A gente até conversou sobre isso no Sim. domingo, né? A ideia da máscara cirúrgica ela é feita para proteger o paciente, não é para proteger a pessoa, só que de uma forma ou de outra aquilo acaba funcionando ali como uma barreira, desde que usado de forma correta, que as pessoas sejam orientadas, não tem problema em usar, só não pode faltar para os profissionais de saúde, que são os que estão diretamente ali no combate, na linha de frente, no enfrentamento dessa pandemia, em contato com pacientes com Covid-19, né? Não, com Então, certeza. eu acho que essa negação ela não pode existir, as pessoas têm que se conscientizar, a gente tem que manter a gente vai falar sobre isso, sobre você tem diferentes estratégias de enfrentamento de uma pandemia, de uma epidemia, né? A estratégia, aquela estratégia pode ser o isolamento vertical e horizontal, que hoje foi discutido muito aqui no Brasil por causa da fala do presidente Jair Bolsonaro ontem à noite. Você teve uma discussão muito grande sobre isso. São formas diferentes de enfrentar essa epidemia. Diferentes países estão adotando coisas diferentes, a gente vai falar sobre isso também, né? Sim. E a gente está aprendendo com aquilo que eu até tinha comentado, você está trocando o pneu do carro com o carro andando, né? Porque tá aí e alguém precisa decidir, a gente precisa ter um norte, porque isso tem que ser adotado de uma forma mais ampla, não pode ser cada um batendo cabeça, cada um indo para um lado, então tem que ser uma diretriz única e que todo mundo saiba o que tem que fazer. Acho que é esse que é o grande problema. Eu acho que é um problema muito mais de comunicação. Você tem que ter uma comunicação clara para a população, porque hoje eu já vi algumas pessoas em dúvida.
fico em isolamento, não fico, vou trabalhar, não vou. E Sim. essa questão da comunicação é muito importante. Deixa eu só falar, Neto, para você que eu estava olhando para o celular, para o pessoal não pensar que eu estava distraída. É que travou. Aqui na nossa plataforma, os comentários travaram. Mas eu já consegui acessar eles por aqui. Então, só para não abandonar aqui nossos participantes, eu vou começar a dar uma boa noite aqui, depois eu passo de novo para você. Eu vou acessar. Então, Heloísa Helena Pancotti é nossa professora e vai palestrar no congresso do IEPREV, então já aproveito para dar um grande abraço aqui para Heloísa Helena Pancotti. Eu acho esse nome lindo para começar, Heloísa Helena. Se eu tivesse uma filha, pelo menos o Helena eu já levaria. Adriana Ribeiro, bem-vindo, aumentando a audiência dos meus amigos. Obrigada, Adriana, por estar aqui com a gente. Juliana Milenes, boa noite. Kênia Araújo, a Kênia, nossa coordenadora lá do IEPREV, né? A Manuela Lebanbenchon Massinhan, um dia eu aprendo. A Manuela, ela participou comigo, Neto, numa live super legal ontem, falando das novidades em relação ao coronavírus, o que o INSS fez, como que vai proceder, junta documento, não junta. Então, a Manuela fez uma nota técnica que a gente vai lançar amanhã com as novidades da agência de hoje. Ótimo. Um abraço para o Jesus também. Jesus, nosso coordenador, aqui já está, cheguei. E a Suzana Martins, né? Que bom. Então, ouvindo bem, pessoal? Se vocês estiverem aí não estiverem ouvindo bem, qualquer coisa, vão anotando para a gente. Para mim, hoje, parece que a transmissão está ótima. Não sei como é que está para você. Você está me ouvindo bem também? Estou ouvindo muito bem. Que bom. Suzana Martins, que também está ouvindo a gente super bem. Ótimo. Olha aqui, ó. Aqui, professor, bem-vindo, colega da Argentina. Bem-vindo, não nos abandonou. Bem-vindo, querido, nosso amigo que faz doutorado com a gente. Muito querido. Grande abraço para você, bem-vindo. Estamos felizes que você está aí, bem-vindo. Aqui também um abraço para Bernadette, para Berna. Berna, tô com saudade de você, a gente não se vê faz tanto tempo, né? A Franci, que é minha aluna lá de Belém, nossa coordenadora também, um beijo grande. Pessoal, então é isso, né? Hoje o nosso foco ele é falar de temas diferentes. Nós queremos falar um pouquinho da questão da descrença. O Neto vai explicar, ele já falou um pouquinho para a gente, que tem uma situação de negação, tem uma coisa um pouco psicológica mesmo. Algumas pessoas elas não querem aceitar que é tudo isso, tem dificuldade de entender por que fez isolamento de 15 dias, por que o isolamento é de 20, né? Então agora, para a gente começar, o Neto vai explicar um pouquinho para a gente. A França é ciumenta, ó, comigo a senhora não fala. Falo sim, vamos combinar. Mandar um abraço já para o meu cunhado, que está aqui também, Emerson Ramos. Mandar um abração, Emerson também, do setor da saúde, né? E atende aí, tem consultório, também teve que fechar. Então, hoje tem tudo a ver, Emerson, também o assunto que a gente vai tratar tem tudo a ver também do que nós vamos falar da questão do profissional liberal. Meu irmão também, o Marcos, ele e a esposa têm salão de beleza, então vamos falar disso também, como é que fica essa situação, né? A Bossa Nova dizendo aqui, quero o link da nota técnica. Bossa, fica tranquila, amanhã cedo vai ser publicado, vai estar lá na fanpage do IEPREV, no Instagram, no site do IEPREV, em todo lugar, a nota da professora Manuela, tá? E o Anderson está aqui, né? O Anderson também, meu marido, já está ali dando boa noite para a gente. Ele vive fugindo de nós, né, Neto? A gente tenta colocar ele e ele foge. Para falar do atendimento, né? Está no atendimento direto, pois é. Tem que trazer aqui. E temos que colocar ele aqui também. E mandar um abraço para minha prima também, que está ali, a Cristiane Ramos. Ó, mas são todos ciumentos. A Vicky, comigo também não falou hoje. Gente, meus comentários travaram. Eu estou tendo que olhar para o celular porque os comentários travaram hoje aqui na plataforma. A Mariana, que eu já vi ali também. A Mari está aí? Tá, eu vi ali o nome dela. Então, um beijão para a Mari também, né? É isso aí. Então é isso. Um beijo para a Cris, minha prima, nossa prima, né? Então é isso, pessoal. Então a gente já falou um pouquinho sobre essa questão da descrença, mas agora o Neto vai explicar, e acho que é fundamental para a gente compreender a diferença. O que é um isolamento horizontal, o que é um isolamento vertical, e que diferença isso tem. E até a gente vai comentar um pouquinho que, na verdade, Neto, essa questão ela tem uma relação epidemiológica, né? Sim. Tem todo um estudo também em cima disso. E como o coronavírus é algo muito novo,
Na verdade, a gente nem sabe qual é o isolamento correto até agora, é tudo tentativa e erro, né? Exatamente. A ideia que você tem hoje é você aprender com o que está sendo feito em outros países, o que está dando certo e o que está dando errado. Então, a grande questão é a gente justamente chegar nesse meio termo, vamos dizer assim, chegar num bom senso. O áudio tá bom? É porque eu vi uma aluna que reclamou do áudio. Vocês estão É me que o teu ouvindo áudio bem? está baixo. Eu acho, Tá será que baixo? eu acho que às vezes é o fone? Ah, tá. Pode ser. Vê se melhorou. Pode ser. Já melhorou? Acho que, Melhorou? Eu vou falar um acho pouco que mais sim. alto. É. Então, você tem diferentes estratégias de enfrentamento de uma epidemia, né, de uma pandemia, no caso, que foi decretada pela OMS, e diante disso, cada governo está agindo de uma forma diferente. Quando eu falo governo, estou falando de governos federais, tá? Não os governos estaduais aqui dentro do Brasil, porque não deveria ser assim, deveria ter um plano nacional, não cada um ir fazendo do jeito que acha dentro do Brasil, né? A gente ainda é um país, né? Mas, de qualquer forma, em outros países você vê enfrentamentos de forma diferente. Então, a China tratou isso de uma forma, a Coreia do Sul tratou de outra, a Itália tratou de outra. Então, tenho várias formas de tentar. A Alemanha, os Estados Unidos agora está sinalizando que vai tratar essa epidemia de uma forma diferente, essa pandemia. Então, são estratégias epidemiológicas para você tentar, vamos dizer assim, minimizar os problemas para a população. Como a gente tinha dito já no domingo, a ideia de você fazer uma mitigação, vamos dizer assim, você fazer esse isolamento social para que não haja uma transmissão tão grande entre a população, é justamente para você não contaminar toda a população no mesmo momento e o sistema de saúde entrar em colapso. Então, o problema é a capacidade de atendimento do sistema de saúde, seja na iniciativa privada, seja na saúde suplementar, seja no SUS, né, na saúde pública. Então, esse seria um grande problema se eu, de repente, tenho uma grande demanda para atendimento nos hospitais em razão do Covid-19. Então, quais são as estratégias? A estratégia desse isolamento social, a gente vai fazer com que haja um achatamento da curva e a população vai se contaminando ao longo do tempo, permitindo que o sistema de saúde atenda essa necessidade. Acho que isso está sendo bem discutido nos canais de televisão, todo mundo que vai na TV acaba falando isso. Quais são as diferenças entre estratégias para a gente fazer essa abordagem? Eu posso ter uma estratégia de mitigação, que é eu diminuir a quantidade de contágios, mas não que não vai haver nenhum tipo de contágio. E eu posso ter uma estratégia de supressão, que seria eu não ter a contaminação, ninguém se contaminar, vamos dizer assim, ser próximo de zero. Por quê? Porque cada tipo de vírus ele contamina um número de pessoas. Isso os especialistas conseguem definir. Para o coronavírus, cada pessoa infectada contamina entre 2,5 a 3 pessoas na média, tá? Só para a gente ter um parâmetro para vocês entenderem, no caso do sarampo, por exemplo, a contaminação pode chegar a 12 pessoas para cada uma infectada. Então, é uma contaminação muito mais alta. No caso, só que para o sarampo a gente tem vacina, né? Então a gente está mais Sim. tranquilo. Mas no caso do coronavírus, esse seria o problema. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar as pessoas para quê? Para que não haja essa contaminação de 2,5 a 3 pessoas. Para que isso seja próximo de um pouquinho mais acima de 1, no caso da mitigação, e no caso da supressão, abaixo de 1. Então, cada pessoa contaminando menos do que uma pessoa na média. Esse seria um isolamento social onde você toma medidas mais drásticas. Qual que é o problema dessas duas formas de enfrentamento? Você tem duas formas diferentes de enfrentar essa epidemia, só que aí os especialistas estão vendo, por exemplo, a China. A China adotou uma estratégia de supressão. Aí a gente teve uma baixa muito grande no número de contaminações, isolamento social total, regiões cercadas, ninguém entra, ninguém sai, todo mundo em casa, toque de recolher, tal, tal. O que é o grande problema disso? Como a população acaba não adquirindo imunidade, por quê? Porque 85% das pessoas vão adquirir esse vírus e vão ter sintomas leves ou serem assintomáticos, essas pessoas que passam por isso adquirem imunidade.
Quando você adquire imunidade, o vírus para de circular na população. Por quê? Porque a pessoa tem imunidade, acabou. O vírus não vai conseguir se perpetuar ali naquele meio. Como você faz estratégias de supressão, o grande problema é quando você libera de novo. Então, quando todo mundo sai do isolamento, o vírus está no meio e ele começa a circular de novo. E aí você teria que ter outra estratégia para voltar todo mundo para a supressão. Então, são diferentes estratégias para se lidar com isso. Aí a mitigação, você vai o quê? Você vai expondo algumas pessoas, vai adquirindo imunidade, e aí, a partir do momento que um certo número de pessoas na população já tem imunidade, a transmissão ela vai ocorrendo de uma forma mais lenta e aí você tem a capacidade do sistema de saúde. Então, a ideia, para mim, de você adotar uma conduta de restrição total, de você não... seria só para dar tempo para o sistema de saúde se adequar, e aí você poderia ir soltando lentamente para que o sistema de saúde dê conta. Não há como você fazer uma supressão total e deixar todo mundo dentro de casa até que tenha uma vacina, por exemplo, que seria uma forma de não haver transmissão. Por quê? Porque não há previsão para você ter vacina nos próximos meses. Se nós tivéssemos a certeza que em 2, 3 meses tivesse uma vacina, você mantém todo mundo em casa 90 dias e dá a vacina e depois libera. Aí, tranquilo, sim, o vírus não vai circular. Então, são essas estratégias que são estratégias diferentes. E o que estava discutindo hoje, que foi o que o Bolsonaro falou ontem, o presidente Jair Bolsonaro falou ontem, é sobre a forma de isolamento. Se seria um isolamento horizontal ou um isolamento vertical. No isolamento horizontal, seria toda a população em quarentena, todo mundo não podendo ir às ruas. Não podendo ir às ruas, né? O isolamento vertical, não, que é o que ele propôs ontem na fala dele. Eu deixaria sem circular os grupos de risco, então as pessoas com maiores de 60 anos e os portadores de doenças crônicas, que já se mostrou estatisticamente que eles têm uma maior incidência de complicação e morte pelo coronavírus, e o resto das pessoas voltariam às ruas, voltariam ao trabalho. O meu único receio em relação a isso não seria uma estratégia ruim se não fosse a cultura do brasileiro, para ser bem sincero. Por quê? Porque culturalmente nós não podemos nos comparar, e é isso que a gente não pode adotar. Por exemplo, o Trump já anunciou que ele vai fazer isso nos Estados Unidos. Eles já estão discutindo quem vão ser as pessoas do grupo de risco que não vão poder sair, e o resto ele vai liberar. Só que a cultura americana é diferente da cultura do brasileiro. Por quê? Nos americanos não tem essa nossa cultura, por exemplo, de que se a criança vai de manhã para a escola, à tarde ela fica com os avós. Se eu libero a escola, a criança vai ficar de manhã na creche, à tarde ela está com o avô, que é grupo de risco. Sim. Outra coisa, nos Estados Unidos, as famílias não têm os mesmos hábitos que nós temos aqui. Nós nos aproximamos muito mais da Itália do que dos americanos, culturalmente. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a cultura de beijo, tem cultura de abraço, sim, tem cultura daquela mãe ou pai que tem toda aquela família em volta dele, então aquele almoço de domingo, todo mundo junto. Não me fala que eu já tô triste, Neto. Ontem eu fui na casa da minha mãe e eu não podia abraçar ela, porque, além de tudo, o Anderson tá trabalhando, então eu vou lá de máscara, eu não tenho entrado na casa dela, eu fico só na varanda, né? E eu não pude abraçar ela. E pior, né? Eu tenho um sobrinho, todo mundo sabe que a gente praticamente é nosso filho, né? Meu irmão que me desculpa aí, mas para mim o Anderson, o Davi, é como se fosse nosso filho. Ele é nosso afilhado, inclusive. E ontem eu cheguei lá, ele queria me beijar, me abraçar, esse hábito, né? Esse hábito, exatamente, me fala essa cultura do brasileiro, porque eu adoro essa cultura latina de presença. Isso. E aí, o que acontece? Vamos comparar com os Estados Unidos? A gente vê isso em filme, né? O americano completa 18 anos, vai para a universidade, vai morar sozinho, e ele vai ver o pai só no dia de ação de graças. Não é assim que a gente vê no filme? Então, é uma cultura diferente da nossa. Então, esse que seria o nosso receio em relação a isso, vamos voltar todo mundo ao trabalho. A gente tem que ter um meio termo, tá? Eu acho que o momento, e a gente viu as falas do ministro da Saúde, e ele fala sobre isso, né? Sobre bom senso, sobre a gente ter calma, a gente tem que tomar decisões baseadas em dados científicos, baseado no que o mundo está fazendo, não pode ser coisa só pensando num viés econômico, e não pode ser uma coisa só pensando
na Sim. saúde, porque o econômico influencia na saúde. Eu concordo com isso, mas também não é liberou geral, vamos todo mundo voltar ao trabalho normal, Na porque vai verdade, morrer. Neto, duas coisas aqui. Nós não vamos falar de política nesse programa, mas eu vou fazer um comentário assim. O problema talvez é a forma de falar. Hoje, o que o Mandetta disse foi exatamente o que o presidente disse ontem. O problema é a forma, né? É saber Isso, falar. é a Saber falar. comunicação. Isso, saber falar é um dom. Comunicação é um dom. Então, a gente não pode também querer que todas as pessoas sejam iguais, obviamente. E eu não vou fazer crítica política aqui, mas vou dizer. Sim. O que a gente observa que é o problema, né? Para dizer tudo isso, você tem que ter esse conhecimento. E o Mandetta hoje falou muito bem. Muito bem. O Mandetta hoje ele explicou, ele falou, gente, o que vai acontecer? Se o hospital não produzir, se o hospital não produzir, se a fábrica não produzir, eu não tenho para colocar dentro do hospital. Se não tiver alimento, daqui a pouco, se não tiver luz, água, internet, daqui a pouco as pessoas ficam malucas, né? E aí exatamente. É a mesma coisa que a gente vê nesses filmes, e aqui vem o nosso comentário do nosso título, né? Que é a descrença no efeito coronavírus. Isso. Que também, aí venho eu falando aqui do lado econômico, né? Um pouquinho, quer dizer, a gente tem uma problemática também a ser analisada, aí a gente tem, ninguém está falando que é certo e errado ainda, nós não sabemos. Não sabemos. Mas o que a gente tem que refletir é o seguinte: como vai ficar a hora que faltar comida na mesa das pessoas, né? Vai dar uma revolta, vai dar um problema. E não adianta só o governo dar o dinheiro para comprar se não tiver o que comprar. Então, eu acho que quando ele se referiu a isso, ele quis dizer o seguinte, não sei se foi o que ele quis dizer, mas eu vou dizer o que eu diria a interpretação. Como mestre em direito econômico, que é minha área, eu vou dizer assim, o que eu vejo de problema nisso? Nós temos que nos preocupar, sim, porque não adianta eu ter o dinheiro para comprar ou o governo fomentar e distribuir renda se não tiver o alimento para colocar na mesa. Não é só a pessoa no campo que vai parar, eu preciso do caminhão que leva essa comida, eu preciso do avião que leva o medicamento, eu preciso que a economia toda volte a girar. O que eu diria, agora endossando as tuas palavras, mas falando no contexto da economia. O problema do brasileiro, né, eu diria assim, o problema do brasileiro e a vantagem do brasileiro é justamente aquilo que ele é. Nós temos inúmeras vantagens de ser como somos e temos vários problemas. Problema número 1, se as pessoas conseguissem exatamente o que você falou, todo mundo ir trabalhar, sabendo que está num estado especial, que esse estado especial significa todas as empresas que podem manter o home office, exemplo, escritório de advocacia. Você consegue atender as pessoas, colocar uma pessoa para atender uma vez por semana, todos os clientes, e fazer o restante do trabalho todo em casa. Home office, lógico. Você pode colocar as pessoas do banco em casa, você pode colocar pessoas de diversos âmbitos financeiro, imobiliária, várias coisas, pode trabalhar em casa. O pessoal está coçando o nariz, mas não é corona ainda, Deus me ajude, né? Aqui, por enquanto, é só alergia mesmo. Então, muitas coisas podem ser feitas em casa, mas eu não posso colocar o Emerson, meu cunhado aqui, não pode atender, o dentista não pode atender de casa. Então, vai chegar uma hora, como ele mesmo falou aqui, quer ver? Ele fez um comentário aqui com a gente, ele falou, olha, vou fazer, né? Vou fazer com mais intervalo. Ele falou, mas vou atender com maior intervalo. É isso. É a mesma coisa que eu disser para você, que a pessoa que vai no mercado, não precisam ir todas no mesmo horário. Cheguei na frente do mercado, o mercado está lotado, não vou entrar. Claro. É uma questão de raciocínio, é uma questão de pensar. De racionalidade, né? Agora, o que me preocupa, Neto, voltando para o povo brasileiro, é se eu vi esse final de semana o pessoal brigando na praia, porque não queria sair. A polícia teve que dar tiro de bala de borracha. Aqui em Santa Catarina, a polícia teve que dar mangueirada de água para as pessoas saírem da praia. Então, eu fico pensando, a hora que eu disser que eu tenho um isolamento vertical, para essas pessoas que têm uma dificuldade de entender a realidade, essas pessoas vão voltar com tudo. Vão falar, liberou geral, né? Liberou geral, nossa, nem era tão importante assim. É uma pena, uma lástima, né? Só que nós temos o problema econômico. Então, assim, tem que colocar as duas coisas na balança. Qualquer análise que sopese apenas, a gente tem que cuidar da saúde, tá bom. Eu recebi um negocinho, né, no celular, que eu achei até interessante, as coisas de WhatsApp, que dizia assim, teremos mais falidos do que falecidos. Isso virou uma piada, tá todo mundo falando sobre isso. Tem uma lógica, obviamente, eu não vou dizer que não.
Veja, aqui em Curitiba, por exemplo, muita gente falou do Madeiro, né? Do dono do Madeiro. Vou fazer esse comentário porque ele comentou abertamente, então eu posso comentar. Foi público, né? Foi público. O Curitiba é o foco deles. Acho que tem 7 lojas até aqui. O que me preocupa não é só ele ficar pobre. O que me preocupa são todos os colegas, amigos, alunos meus da época do 2º grau que trabalham para ele. Porque a hora que ele tiver que cortar, ele vai ter que cortar os empregos também. Então, a gente tem que analisar todas essas situações. É diferente de eu falar, por exemplo, uma multinacional. A multinacional, ela vai conseguir, por um tempo, se manter sem problemas. Mas e a panificadora da esquina? A minha panificadora aqui tem 4 funcionários. O que eles estão fazendo? A dona está tocando sozinha. Ela e um funcionário. Daqui a pouco ela vai ter que fechar ou ela vai ter que abrir totalmente. Então, esses posicionamentos, o que eu peço para as pessoas, e acho que o nosso programa ele serve para isso, porque nós estamos quase sempre falando para advogados, médicos, engenheiros, hoje dentista, que é o pessoal que nos ouve, mais os amigos, a população como um todo, os familiares, é dizer o seguinte, numa situação tão grave como a que a gente está vivendo, e é grave, a gente precisa, acima de tudo, de coerência. Sim. Coerência e estar disposto a analisar ambos os lados. Me entristece, hoje eu vi comentários muito políticos dos 2 lados. Sim. Não estou falando aqui nem de um lado nem de outro. Todo mundo polarizando. Polarização, ou seja, eu gosto de usar outro nome para polarização. Eu falo que é a bestialização, não é a polarização. É a bestialização partidária, porque nós não vamos chegar a consenso nenhum. E nós estamos num momento tão grave, né, que, olha, só os nossos avós viveram isso. Meus avós que vieram da Alemanha na época da guerra, você também, né, que tem, também tem, como é que fala? Descendência alemã também, genética, gente, olha como é que a pessoa esquece a palavra, um vexame ao vivo. Você que tem descendência alemã, então a gente já tem um histórico familiar, né, vem da guerra, uma outra forma de se comportar. A minha família é militar também, então, por mais que todo mundo fala mal do militar, quando existe uma regra, tá todo mundo dentro da regra, entendeu? Não deixa... Zona limpa, zona suja na porta de casa, todo mundo cuidadoso, é coisa de militar, né? E não deixa de ser uma guerra, né? É uma guerra contra o inimigo invisível, isso que é pior. A grande questão disso, eu acho que a gente tem que se espelhar e o Brasil tem que adaptar a sua realidade, a sua população, né, e as suas condições socioeconômico-culturais para a gente poder enfrentar isso de uma forma que não é você liberar tudo e só pensar no lado econômico e morre todo mundo e acabou, não é isso, né? Só 3% complica, tudo bem, só que 3% de 200 milhões de habitantes é muita gente. Então, a gente não pode partir só para esse viés econômico, mas a gente tem que olhar para a saúde também pensando nesse lado econômico, porque o lado econômico influencia na saúde. Uma população que não come, por exemplo, é muito mais vulnerável. Só para a gente entender, eu vi até uma pergunta aqui, agora eu não achei, ficou para cima no meu. Perguntou assim, quando voltar tem o risco de... Aqui, deixa eu colocar na tela, peraí. Vou colocar na tela aqui. Isso. Quando acabar a quarentena, o vírus não terá sido exterminado? Como será o retorno? Sou do grupo de risco por ser paciente oncológica e asmática. Não existe como você eliminar o risco. Você tem como diminuir essa circulação do vírus depois que uma parte da população adquirir imunidade para ele. Por isso que alguns epidemiologistas criticam você fazer um isolamento ad eterno. É o que eu disse. Se tivesse vacina, assim, vamos dizer, nós temos a previsão de vacina daqui a 60 dias. Põe todo mundo dentro das casas, 60 dias sai, toma vacina e acabou. Não é assim. A gente tem que fazer a ideia de se fazer esse isolamento, e o ministro da Saúde, o Mandetta, ele foi bem claro nisso, é um fôlego para o sistema de saúde poder se estruturar para dar conta da demanda. Nós temos aqui em São Paulo hoje hospitais sendo montados, hospitais aumentando a capacidade de atendimento, sendo criado postos de triagem. Então, tudo isso demanda um tempo, demanda investimento, demanda contratação de pessoas, demanda compra de equipamentos,
Não dá para fazer isso de uma hora para outra. E se você não faz esse isolamento, eu entendo que acertadamente, num primeiro momento, você faz esse isolamento, até publiquei no Facebook que o final de semana passado que a gente teve, sábado e domingo, era muito importante a população se manter em casa. Por quê? Porque a gente está vendo agora, os casos estão aumentando. Só que o isolamento que a gente está fazendo desde o final da semana passada, ele ainda não teve impacto nos casos que estão sendo retratados. Por quê? Porque tem um período de incubação da doença. Então, os casos que estão sendo diagnosticados agora são casos que se contaminaram antes. E agora estão indo lá fazer exame e o exame dá positivo, tá? Esse impacto que a gente vai ver, para a gente ver essa curva, se ela não vai ser tão ascendente, a gente vai ver daqui para os próximos dias. Que Sim. Tem que haver uma diminuição na curva por esse isolamento. Aí que vai ver se esse isolamento foi efetivo ou não, tá? Mas eliminar o vírus não vai ser eliminado. Na China, por exemplo, eles não tiveram transmissão durante uns dias e agora já voltou a ter transmissão comunitária. Por quê? Porque é aquilo que eu estava falando, a questão de você isola todo mundo, quando você solta a população de volta para as atividades normais, o vírus volta a circular se uma grande parte da população não tiver adquirido imunidade. E aí você vê alguns comparativos, a gente falando desses comparativos, por exemplo, a Coreia do Sul, ela adotou uma estratégia um pouco diferente, que é o quê? O máximo de teste, a Coreia do Sul fez muito teste nas pessoas e ia isolando quem testava positivo. Com esse isolamento de quem testava positivo, eu diminuía a transmissão, tá certo? Eles fizeram também um negócio interessante, que é o uso da tecnologia. Eu não sei se você chegou a ver na TV, que pelo celular da pessoa, ele localizava as pessoas que estavam em volta e que ficaram algum tempo ao lado daquela pessoa pelo sinal do celular. Olha que interessante, a tecnologia peraí, deixa eu ir ali, rir um pouquinho e voltar. Eu não consigo imaginar isso acontecendo aqui no Brasil tão cedo. Aí o que acontece? Olha que interessante. Aí eles iam lá e testavam essas pessoas, faziam um teste para ver se contaminou ou não. Então, assim, são estratégias que diferentes países estão fazendo de acordo com a sua cultura. Já no Japão... E de acordo com a sua condição financeira. Financeira, claro. Vamos dizer o seguinte, aqui no Brasil a gente não tem teste para testar o médico, a enfermeira, o fisioterapeuta que está com sintoma. Sim. Então a gente tem que fazer essa ponderação também, né? E aqui eu nem estou só criticando, claro, faço uma crítica ao fato de que a gente está sabendo faz um tempo, eles deviam estar um pouco melhor preparados, mas nós estamos com quem está na linha de frente sem testar. Então imagina, isso é, assim, tecnologia, cultura e, sem dúvida, condição financeira, né? O teste que estava sendo feito lá na Coreia do Sul era um teste bem rápido, eles faziam, eu não lembro os números agora, mas acho que é capacidade de 14 mil testes por hora, era alguma coisa em torno disso. Eles foram um dos países que mais testaram, por isso que o índice, se você olhar o índice de mortalidade na Coreia do Sul, ele foi de 1%, se eu não me engano, foi um índice bem baixo. E essa é uma tendência. Eu estou vendo o pessoal comentar aqui que a gente não tem teste no Brasil, que está difícil. O Brasil, num primeiro momento, adotou uma estratégia de só testar quem estava internado em hospital, né? Não, vou mais longe. Desculpa te cortar, mas a primeiro ponto, o que eles estavam fazendo, eu critico muito, era só testar quem já estava com insuficiência respiratória grave. E isso eu vejo como grave, porque esse teste só serve para estatística. Sim. Não é um teste nem para tratamento, nem para prevenção. Exatamente. Então, foi adoção, a meu ver, claro, eles adotaram o que dava com os recursos disponíveis, mas é uma péssima estratégia, né? E agora vão ser 5 milhões, né? Isso, compraram 5 milhões, houve uma doação agora eu não lembro o nome da empresa, se alguém aí lembrar, comenta, eu li, agora esqueci. Teve alguma empresa que fez uma doação, agora eu não lembro se foi eu acho que foi a Vale, se eu não me engano, que comprou inclusive comprou na China, mais 5 milhões de testes, e eles vão trazer isso para ser feito, porque qual que é a ideia do teste? Eu testar as pessoas e tirar de circulação e do contato com o grupo de risco quem testa positivo. Então essa seria a lógica de se fazer um teste, né? Principalmente nesse vírus, que muitas pessoas são assintomáticas e transmitem o vírus. Então é isso que a OMS tem recomendado,
que seja feito um teste em larga escala, propiciando que essas pessoas sejam retiradas de contato com pessoas de grupo de risco. Tá? Neto, deixa eu só ler alguns comentários e dizer para o pessoal. Eu estou subindo os comentários para a tela atrasado, porque hoje, não sei porquê, travou aqui tudo. Então, vocês fazem o comentário na hora da conversa, oportunamente, e eu não consigo subir, porque eles estão chegando para mim 10 minutos depois. Mas eu vou subindo os comentários, são super bacanas aqui, só que às vezes atrasados. E vou aproveitar para dizer que a minha irmã já me mandou um recado para dizer que eu escrevi meu nome errado aqui, ó. Ah, tá faltando um N, é verdade. Agora que eu vi. Mas eu sei escrever meu nome, tá? Eu só erro de vez em quando, mas tá tudo bem. E o Anderson fez um comentário aqui, aqui, ó. Ele fez um comentário, o Anderson, que é meu marido, né? Que é médico também, pro pessoal que eu esqueço, eu vou falando o Anderson, não explico. Quem tá porventura aqui não conhece o programa sempre, o Anderson é meu marido, também trabalha nessa área, né, de perícia, medicina do trabalho, principalmente está atendendo na frente aí de batalha nesse momento. Então ele fez um comentário aqui, ó, aquela situação que a colega perguntou, quando acabar a quarentena. Ele falou, ó, quando ocorrer isso, a exposição será muito menor pela quantidade de vírus ativos no ambiente. Então, o risco ele será equivalente, a exemplo, né, nessa população, como, por exemplo, hoje é o vírus da influenza para nós. Porque tem uma relação também do quanto esse vírus ele vai se adaptando, né, a esse meio no qual a gente vive. E você tem uma parte da população que já adquiriu imunidade para esse vírus, e aí ele passa a circular menos, né? E a Sandra fez uma pergunta aqui para você, João, que é difícil, né, de dizer, mas acho que é interessante você responder. Você tem uma previsão de quanto tempo será necessário esse confinamento? Vamos dizer assim, se a gente fosse utilizar essa horizontal mais grave, que nós estamos agora todos, você acha que isso vai o quê? Mais uns 15 dias? Eu acho muito difícil liberarem desse confinamento até o final do mês de abril. Sinceramente, eu acho bem difícil, até pelo que houve vamos dizer assim, o que os governadores falaram na imprensa, que mesmo com a fala ontem do presidente Jair Bolsonaro, eles vão continuar com as medidas de restrição, né, para a população. Eu acho muito difícil antes do final de abril. Hoje, inclusive, circulou na internet um documento da ABIN, né, da Agência Brasileira de Informações, né, acho que é isso, né, ABIN, se eu não me engano. Isso. De inteligência, né? Agência Brasileira de Inteligência. De Inteligência Nacional. Inteligência. Isso, de Inteligência Nacional. É que todo mundo fala ABIN, a gente nem lembra o que é a sigla. Inteligência não deixa de ser uma pessoa bem informada. Isso, informação. Então, eles publicaram um documento que, segundo está na internet, foi passado para os governadores e para a presidência da República, né, para o Planalto. E nesse documento eles fazem 2 cenários, que seria não ocorrer nenhuma atuação por parte do governo, liberar todo mundo, vamos voltar a trabalhar todo mundo, e esse seria o pior cenário. Por quê? Porque eles fazem o cálculo, inclusive com base no leitos disponíveis de UTI, e não seria possível atender a demanda, e a gente chegaria naquela possibilidade do que aconteceu na Itália, de que os médicos tiveram que escolher quem vai colocar na UTI, quem vai entubar ou não, que gera aqueles problemas que a gente vê de o médico está brincando de ser Deus, que ele está escolhendo quem vive, quem morre, e etc. Que já acontece no SUS, tá? Isso não é... Falta lei. Acontece, claro. Aquela médica, eu sempre falo, né? Aquela médica aí de Curitiba foi, nossa, a vida dela virou um caos. Porque as pessoas descobriram um dia na vida que na falta de insumos, você precisa escolher, né? Ninguém tem o poder de Jesus de dividir o pão em 33 pedaços, né? Então, o médico, a única coisa que ele pode fazer é decidir em quem ele vai, para quem ele vai investir o medicamento. Quando você tem recursos escassos, você vai ter que ver em quem você vai investir. E aí, nesse cenário, a opção é um cenário meio de guerra, vamos dizer assim. A opção sempre é em você investir recursos quem tem uma maior condição de sair melhor daquilo. Sim. Né? Então, o que aconteceu na Itália, eles acabavam, se tem um paciente jovem e um paciente idoso para ser entubado, eu vou entubar o paciente jovem porque a chance dele sair é maior
do que a do paciente idoso. Isso foi amplamente publicado, que inclusive em Não, algumas eu até vou cidades... fazer um comentário sexista aqui, né? Mas eles também, sexista não, eles foram sexistas, porque também entre homens e mulheres, eles estavam preferindo homens, né? Não sei se você viu essa parte. Em Não, razão isso do não. fato de que a população lá, ela tem poucos homens e muitas mulheres. Ah, é? Isso eu não Então, tinha visto, não. dentro do critério de escolha, também, se fosse jovem, com as mesmas Isso. condições, homem ou mulher, eles estavam optando por homens, porque a força de trabalho masculina lá, ela está prejudicada em razão da disparidade de gênero. Isso. Então, isso é um cenário de guerra, a gente não quer chegar a Total, isso. total. Então, o governo precisa intervir. Aí, qual que é o grande problema? Nós podemos ter um comportamento da doença igual ao da Itália, ou um comportamento que a doença está tendo, por exemplo, que teve de curva lá na Coreia do Sul. E aí a gente vai ter que adaptar e verificar são as medidas. Talvez num primeiro momento o isolamento de todo mundo, depois vai soltando aos poucos, mas o tempo disso, eu acho que tem que ser baseado na ciência. A ciência tem que ser o norte, na minha concepção. Então, a gente tem que ter cientistas, tanto da área médica quanto da área econômica, atuando junto para escolher, para decidir o que vai ser feito. Tá? Não pode ser uma escolha eminentemente política. Por quê? Porque a escolha política não leva em conta os dados da ciência. Ele vai tomar em conta apenas uma questão política. Então, o que a gente não pode concordar, e aí a gente não vai entrar na questão política, mas não tem como a gente sair disso e não chegar a comentar nada, não pode virar uma briga entre quem quer ser presidente em 2022. Sim. Cada um puxando para o seu lado, um quer ser melhor que o outro. Não. A gente está falando da saúde da população, de saúde pública, e essas políticas têm que ser baseadas em dados e em elementos objetivos, principalmente o que tem sido feito no mundo. Tá? Existem outros interesses envolvidos, é óbvio que existem outros, sempre tem interesse envolvido nessas decisões, mas o ideal é que ela seja baseada em ciência. Eu, principalmente pela minha formação de médico, atuo com perícia, então, para mim, a medicina ela é baseada em evidências. E aí a gente tem que basear, então, toda a conduta do ponto de vista médico em evidências. Tá? E a gente tem visto isso no ministro da Saúde. As falas dele são falas muito técnicas. São falas... Eu até comentei que não é para ficar assistindo todo o jornal, aí eu falei que eu assisto o que as autoridades falam. Aí alguém falou, não pode assistir as autoridades. Não, eu estou falando das autoridades técnicas. Eu não fico vendo que o governador, o prefeito... Não. O ministro da Saúde, por exemplo, toda vez que ele fala, ele traz algum dado importante e você vê que ele está tomando as medidas adequadas, é de se elogiar a conduta que ele está tendo Falando em em relação dados, né? a isso. Falando em dados, a gente trouxe um mapa aqui, não sei se você quer mostrar já ou quer mostrar depois, mas esse mapa é bem interessante porque você vai trazer um pouco para o pessoal que está acompanhando. Sim. Qual que é a situação do coronavírus no Brasil agora, né? Hoje. Exatamente. Você quer mostrar já ou depois? Pode colocar. Aí a gente já dá uma olhadinha nele, que é muito interessante. Então, eu já vou colocar ele aqui, ó, do nosso lado, mas eu vou jogar ele para você ir falando, ó, para o pessoal ver. Então, olha, o pessoal está vendo o mapa e não nós dois agora. Esse mapa foi um mapa que foi publicado no site do G1, né? E a gente pegou lá deles para dar o crédito aqui, né? Senão tá usando indevidamente o material dos outros. Não, é do G1, vamos deixar registrado isso. Como vocês podem ver, a maioria dos casos estão localizados no Sudeste, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. São os dois estados hoje mais afetados. São estados com uma grande densidade populacional e a gente vê esses casos se espalhando para o resto do Brasil. Pessoal, a grande questão é eu falei isso já, não adianta você ficar olhando esses números, porque o Brasil ainda não está fazendo teste em larga escala. Se você olhar os testes que foram feitos na Coreia do Sul, você vai ver que eles fizeram muitos testes. Foi o país no mundo que mais testou o coronavírus. E aí os casos vão aumentar naturalmente. Por quê? Porque indivíduos assintomáticos vão ser testados e a gente vai ver um aumento no número de casos.
Por isso que você não tem que ficar se prendendo nessa questão de número de casos. A epidemia, a pandemia já está aí, nós já temos transmissão comunitária, não tem mais como você identificar como a pessoa se contaminou, aonde foi. A gente tem que tomar as medidas necessárias, que é o quê? Isolar os grupos de risco de pessoas que têm o diagnóstico de Covid-19. Por isso que você tem que aumentar o número de testes, e é o que está se falando que o Brasil vai fazer nas próximas semanas, tá? Então, é muito importante isso, vocês saberem. Não adianta ficar acompanhando isso. Não vai baixar, isso não vai de uma hora para outra diminuir. Não. A gente vai ter um crescimento e quanto mais teste for feito, mais positivo a gente vai ter, tá? Então, não é para ficar, vamos dizer assim, histérico. Ah, meu Deus, é 2.000, daqui a pouco são 50.000. A gente vai ter um aumento grande. E quando começar a fazer esses testes de larga escala, com drive-thru, teste rápido, o número vai aumentar. Com certeza o número vai aumentar. E isso não tem a ver com, vamos dizer assim, vai ter uma maior gravidade, menor gravidade. Ao contrário, quanto mais teste a gente fizer, a tendência é que os casos mais graves sejam um percentual menor. Neto, deixa eu aproveitar... deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para todo o pessoal. E nós temos algumas perguntas, vou passar as perguntas, porque nós já estamos com 50 minutos. Então, eu quero falar para você que a Sandra, ela fez uma pergunta, vai ser meio que um bate-bola rápido, tá? Eu te pergunto e você já... Sandra está perguntando aqui, é verdade que só pode usar o álcool gel 3 vezes ao dia? Minhas mãos já estão ressecadas. Não, o que eu tenho falado é o seguinte, álcool gel é para quando você não pode lavar a mão. As pessoas estão desesperadas pelo álcool gel. Se você está na rua, tem algumas pessoas que não podem parar de trabalhar. Independente de ter isolamento, a gente acha que está todo mundo em casa. Não. Tem gente trabalhando em supermercado, tem gente trabalhando em posto de gasolina, tem gente trabalhando com caminhão para levar a comida para o supermercado. A cadeia produtiva de alimentos, por exemplo, e do ramo farmacêutico está funcionando, porque se parar isso, a gente vai ficar passando fome. Quem está na rua e não consegue lavar a mão, não tem sabão e água disponível, usa o álcool gel. Se você está na sua casa confinado, então eu estou em home office, vou sair na rua para ir no supermercado, posso até levar o álcool gel ali para depois que eu passei no caixa, digitei e tal. Cheguei em casa, não preciso usar álcool gel, aí eu lavo minhas mãos. Aí a coisa é lavar as mãos mesmo, tá? Então, o ideal é, se tiver água e sabão, lavar a mão. Essa é uma questão importante sobre esse vírus. Ele é um vírus que, com água e sabão, ele é, vamos dizer assim, dissolvido. Porque como ele tem um conteúdo lipídico ali em volta, é uma questão mais técnica, mas o sabão acaba dissolvendo ele e ele morreu, tá? Então, você tem que usar água e sabão, tem que usar água e sabão. Se não tiver água e sabão, aí você pode usar o álcool gel. O álcool gel subiu muito de preço, o Procon está até atrás, de pessoas que estão se aproveitando. Infelizmente, sempre tem gente que quer se aproveitar nesses momentos. Mas se você não tem álcool gel, não é para ficar desesperado. Eu estou vendo gente desesperada porque acabou o álcool gel. Usa água e sabão, que vai ter o mesmo efeito. Vou cortar você. Vou para a próxima pergunta, senão já são 53 minutos. Olha lá. Vamos lá. Qual a sua opinião da diferença da influenza do coronavírus? Tanto no resultado de doentes como de mortos? É uma situação muito diferente, porque o influenza ele já circula normalmente. Então, as pessoas têm imunidade, nós temos vacinas para alguns tipos de vírus, da influenza. Então, é uma situação um pouco diferente do coronavírus, porque o coronavírus você não tem vacina, a população não tem imunidade, porque a gente nunca foi exposto a esse vírus, nunca houve exposição da população a esse vírus, e então a gente tem visto uma taxa de mortalidade maior para o coronavírus e de complicações, não em números absolutos, mas em percentuais em relação ao vírus da influenza. Perfeito. Bem, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. O Vinícius Castro, ele fez uma afirmação. Ele disse, olha, João, está circulando um gráfico aqui no Sul, onde casos confirmados a cada dia estão baixando. Eu acredito que é ilusório, e pelo que você acabou de falar dos testes, isso é mesmo ilusório. Vou aproveitar, Neto, até para responder antes de você, dizendo o seguinte. Sim. Infelizmente, a gente não tem certeza dos dados, né? Existem várias ações do Ministério Público a respeito, inclusive, da subnotificação. Então, tem denúncia, né? Denúncias, coisas que só acontecem no Brasil.
ou por uma questão de que acabam os estados competindo para ver quem está melhor, infelizmente, a gente tem visto isso acontecer, ou como disse aqui até o Anderson fez um comentário, é muito relativo, pois estamos no momento quente do coronavírus, né, e dependemos, para ter uma ideia absoluta da influenza, ele está respondendo da influenza, dependemos de resultados futuros, pois agora ainda não dá para fazer uma comparação, exatamente. É isso que eu falei, que é uma coisa muito nova, então a gente ainda não sabe o que... E o grande problema é que se ele pegasse a população toda de uma forma, de uma vez, você teria grandes problemas quanto a isso. E então, é exatamente isso. A gente vai precisar passar a pandemia para a gente poder fazer esse tipo de comparação. E respondendo o Vinícius... Eu pulei ele, atropelei. Que foi meu colega de mestrado lá na Argentina, né? O Vinícius, ele mora lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, está acompanhando a gente. Um grande abraço para ele. E o que acontece é o seguinte, Vinícius, no Brasil, os dados a gente não tem como confiar. E tem circulado na internet alguns gráficos que não são dados oficiais do governo. Então a gente não tem nem como saber de onde as pessoas estão tirando essas informações, né? Eu acho o contrário. A tendência, com o passar do tempo, é de haver uma curva ascendente de casos. Isso não quer dizer de gravidade. Principalmente a partir do momento que começar a testar a população em larga escala. Então, se passarem a fazer os testes, como foi feito na Coreia do Sul, com uma quantidade bem grande, o estado de São Paulo anunciou que hoje ia começar, parece que eles não começaram, mas que eles vão começar a fazer 2.000 testes por hora. Quando eu começar a fazer 2.000 testes por hora, a tendência é que o número aumente de casos confirmados. Isso não quer dizer de casos com gravidade, porque tem pessoas que são assintomáticas que não vão ter problemas mais graves. E a Rita está fazendo um comentário aqui que eu concordo, né? E até para o pessoal que porventura não assistiu a nossa live no domingo, nós começamos esse programa dedicado para segurança e saúde do trabalho no domingo, falando de coronavírus. A gente vai fazer isso durante todo o período de isolamento, quarentena. Então, a gente pretende arrastar o programa aí quartas e domingos, né? No domingo, a gente não sabia ainda quais seriam os dias. Eu tenho a live fixa na segunda-feira do IEPREV, que é o bate-papo previdenciário. Nós estamos quase 2 anos com o programa, já mais de 80 entrevistas. E eu e o Neto lançamos esse programa, né, Neto? Que deve ser todas as quartas-feiras e domingos. Neto, eu vou arrumar nós dois aqui, nós ficamos com o nome trocado. Espera aí que eu vou devolver a gente para o lado certo. Deixa eu tirar aqui e te colocar de novo, para a gente voltar para o lado certo. Espera aí, já vou te devolver isso. Aí voltamos para o lado certo. E até para fazer um comentário aqui com o pessoal a respeito, a gente criticou muito isso no domingo. Pessoal que não assistiu, está aqui na fanpage, está lá também na página do YouTube, no canal que o Neto tem do Instituto Paulista. Isso. E depois eu vou colocar os endereços aqui para vocês. Eu posso até colocar já, só para vocês saberem aonde procurar a live depois, tá? Mas nós falamos muito sobre isso. O que a gente discutiu para o pessoal que não teve a oportunidade de ver? Aqui são os canais, ó. Tanto o canal do professor Ana Paula Fernandes, como também o Instituto Paulista de SST. E lá vocês vão observar o quê? Vocês vão ver que a gente discutiu essa questão das denúncias da falta de EPI para os médicos peritos, que é uma coisa gravíssima, peritos, para os médicos que estão trabalhando, né? Para os profissionais da saúde como um todo por parte da rede pública, e também nós falamos da subnotificação. Aqui, inclusive em Curitiba, o Ministério Público de Proteção à Saúde Pública foi acionado justamente em razão dessa subnotificação. Então, esconder os dados é algo grave, porque a população fica passeando no shopping, fica indo na praia, achando acha que nada está acontecendo, né? A descrença, né? O título do nosso programa de hoje, a descrença do efeito coronavírus, porque as pessoas não têm noção do que está acontecendo. Mas respondendo aqui aos colegas, a Rita Furlaneto, ao teu amigo também, o Vinícius, né? Vinícius Castro, é exatamente isso. Assim, a gente não tem uma certeza exata. Teve uma notificação, por exemplo, de uma funerária em São Paulo, que estava com vários corpos que não tinham sido testados. Então, a gente está vendo, né, pipocando várias situações que ofendem, são, sim, crimes contra a saúde pública. Sim. Aqui, quem mais comentou? Eu estou meio atrasada. A Gisele está aqui também. A Gisele, que é sócia e minha sócia, né? Nós temos o FC Cursos e Treinamentos e temos também junto um escritório. Eu estou licenciada, mas a Gisele que toca lá. A Gisele fez o seguinte comentário.
Esperava que essa crise política decorrente da crise econômica fosse demorar mais, já que certamente passaremos por mais uma vez, né, por essa crise financeira. Teremos que manter a calma para superar, mas se tivermos saúde, conseguiremos. Agora, se tivermos parentes e amigos morrendo, será mais difícil. Então, ela já deu a opinião dela aqui, né, a respeito do fato de que a gente vai ter que cuidar da saúde mesmo, não tem o que fazer. Só que nem todo mundo pode. E aí vem o ponto que eu vou tratar um pouquinho, né, Neto? Sim. Falar o seguinte, qual que é a problemática? Nós temos pessoas em situações diferentes. Por exemplo, é muito fácil para eu colocar um escritório de advocacia no home office, que é o que a gente fez lá no nosso. A gente botou todo mundo para trabalhar em casa, atende o cliente pelo Zoom, pelo WhatsApp, FaceTime, Skype, né? E Sim. todas essas possibilidades do mundo moderno. Agora, e o Uber, por exemplo, né? Eu conheço várias pessoas que fazem Uber e estão desesperadas, já estavam desempregadas, já utilizavam a plataforma de Uber, de serviço de transporte, como um bico, mas um bico que naquele momento era o trabalho oficial da família, mulher e homem, principalmente o casal, né? Fazendo cada um meio-dia no Uber. E, de repente, acredito que as pessoas não estão recebendo praticamente nenhuma chamada, porque a cidade, naquilo que se fazia antes, está parada. Está parada graças àquilo que nós comentamos hoje no início, né, Neto? Isolamento. Bastou liberar, o barzinho vai estar cheio, a boatezinha, a baladinha vai estar lotada, né? Volta Eu não sei qual que é a rua famosa em São Paulo, mas aqui em Curitiba, Avenida Batel, vai estar todo mundo lá, né? Nos barzinhos famosos, porque falta bom senso. Sim. O Anderson usa muito essa palavra, eu gosto de falar, o Anderson sempre fala, saúde pública, o problema é o bom senso. E aí nós estamos mais uma vez com o problema de bom senso. Sim. Então, acho que esse é o medo de todo mundo, né, Neto? Eu acho que é um grande receio da população, com certeza, porque eu tenho certeza que não demora muito, nós vamos ter casos de saques em supermercados, ninguém vai ficar passando fome, ver o filho passar fome e não fazer nada. Essa é uma coisa que o governo tem que atuar mais ativamente, deixar claro quais são as propostas e as medidas que vão ser tomadas para dar um suporte para essa população. Agora, eu não sei se foi à tarde ou à noite, eu vi na internet que os governadores se reuniram e fizeram uma reunião entre eles, acho que foram 26 governadores, se eu não me engano, e eles assinaram um documento solicitando que o governo federal institua uma renda mínima para os trabalhadores, para que eles possam passar por esse momento de crise. Se vai liberar fundo de garantia, se vai ser o fundo de amparo ao trabalhador, eu não sei o que vai ser feito, mas alguma coisa tem que ser feito, porque aquela história que a gente teve da medida provisória, o governo teve que voltar atrás porque ele permitiu a suspensão do contrato de trabalho sem remuneração, não tem como a pessoa ficar 4 meses em casa e não receber nada. É difícil você falar em poupança no Brasil quando grande parte da população ganha o mínimo para conseguir sobreviver, né? Então é aquilo que a gente estava falando, a gente tem que ponderar o risco e benefício de uma coisa e outra para você poder chegar num meio termo, no bom senso, aonde você consiga garantir a saúde, e para garantir a saúde a gente vai precisar da questão econômica. Então, a gente tem visto muita gente falar que a gente está num cenário, e o que vai vir nos próximos meses é um cenário muito parecido com o que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. E por causa da recessão que vai ter no mundo inteiro, o PIB da China, eu não sei se é PIB oficial, eu li numa matéria, ou se é estimativa ainda, mas no primeiro trimestre de 2020 encolheu 11%. Então, é um valor considerável. Se você for ver o tamanho do PIB da China, são valores absurdos, né? Sim. Então, o governo ele vai ter que atuar, você vai ter que ter alguma medida que o empresário também esteja suportado, porque eu vejo assim, é claro que o trabalhador é sempre o elo mais fraco, mas se você acabar com a empresa, o trabalhador também vai ficar sem emprego. Então, Sim. A suspensão do contrato de trabalho, é claro que não pode ser sem nenhuma remuneração. O trabalhador não pode ficar em casa sem ganhar nada, porque ele tem que comer. Mas tem que haver alguma coisa. Ou o governo paga metade do salário, o empregador paga metade, ou libera o fundo de garantia em parcelas mensais de um valor fixo. Não sei o que vai. Alguma coisa tem que ser feita.
O que não dá, né, Neto, voltando à história do bom senso, o que não dá é para um dos lados, né, seja a classe trabalhadora ou a classe patronal, querer que o outro pague a conta sozinho. Exatamente. Essa é a questão. É um problema de todos. É um problema de todos. Estamos todos. Na verdade, essa conta vai ter que ser feita numa tríade, né? Empresa uma parte, governo uma parte, trabalhador vai ter que abrir mão de uma parte também. O que não pode é ele abrir mão de tudo, o que não pode o empresário pagar tudo e também não pode o governo não pagar nada. Isso. Porque eu estou vendo uns gênios falando assim, é só o governo imprimir dinheiro. É tão fácil, né? Então pega a dívida pública, imprime dinheiro e paga. Não, é quase brincadeira de criança, né? Compra um impressor e faz dinheiro em casa, que tá tudo bem. Pelo amor de Deus. Voltando... Eu não sou especialista em economia, só que não precisa nem ser especialista para saber que isso não vai dar certo. Não precisa nem ser especialista. O Emerson, que é o profissional liberal, vou até... Opa, Neto, você travou aí. Você tá aí? Travou? Tô. Voltou. Eu coloquei aqui meu cunhado, ele até fez o seguinte comentário, imagina eu que sou dentista, que para ele não tem como trabalhar em casa, né? Sim, tenho que pagar a secretária sem estar trabalhando e se eu trabalho não tenho renda. Exatamente, no caso dele não dá para atender, né, pelo telefone. Eu tenho uma empresa de medicina ocupacional e hoje eu estou fazendo só exames demissionais, porque a medida provisória 927 falou para realizar só os exames demissionais. Então, assim, o metade da tua renda cai também, né? O impacto econômico é muito grande para todo mundo. Eu coloquei parte dos funcionários em férias coletivas com a medida provisória. Então, assim, a gente tem essa dificuldade, não tem jeito, a gente vai ter que ir se adaptando, e aí é o que você falou, todos os lados cedendo. A única coisa que a gente precisa ter é uma agilidade maior para se tomar a decisão. Sim. Eu acho que a insegurança jurídica, aí falando na parte do direito, ela está sendo pior. Porque como você não tem uma medida, a gente vai fazer uma live sobre isso, sobre essas repercussões nos contratos de trabalho, como você não tem uma medida rápida, cada empresa está adotando uma conduta, cada um atirando para um lado e ninguém sabe se está fazendo isso. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo, Neto, que aconteceu com a gente, né? Faz parte da realidade. Por exemplo, nós temos pós-graduação, né? Lá no IEPREV também. Teve aluno que estava tendo, assim, uma histeria coletiva. Olha, eu não vou mais pagar, eu não quero assistir a aula. Gente, calma. Nós vamos decidir tudo com tranquilidade. Fizemos uma reunião, né? Decidimos com tranquilidade quem quer manter o contrato, quem não quer. O que as pessoas precisam nesse momento é ter prudência, bom senso, né? Até a Fabiola Rodrigues colocou aqui, olha, após tudo isso, se houver abusos de qualquer lado, estou resumindo o que ela disse, mas foi isso, a Justiça do Trabalho vai ter que analisar. Claro, caso a caso. Você pode falar, caso a caso, né? Caso a caso, porque tem... O Anderson tá rindo aqui que ele falou, vou imprimir em casa o dinheiro, só que esqueci que preciso da tinta, né? Preciso do papel, a fábrica está fechada, então tem coisas que vão exigir o aquecimento da economia, né? Tem coisa que não dá. Deixa eu fazer um comentário, então, eu até fiz umas anotações aqui a respeito das medidas que os países estão tomando. Então, como a gente falou que ia fazer um comparativo, você fez o comparativo de saúde, eu quero fazer um comparativo com o pessoal a respeito do que os países estão fazendo antes da gente encerrar a live. Então, eu peguei aqui a questão dos Estados Unidos e da Europa, né? E aqui da América Latina. Então, o que os Estados Unidos... Na verdade, tinha que começar pela Europa, que foi onde chegou o problema primeiro, né? Porque os Estados Unidos está lidando com ele agora mais recente. Então, na Europa, eu vou destacar o seguinte, as medidas elas foram muito parecidas. Então, até anotei aqui, para lembrar de falar para vocês, que o Reino Unido, o que ele fez? Empréstimo para as empresas e pequenas empresas, né? E adotou, em primeiro lugar, as isenções fiscais. O nosso governo aqui ainda não teve essa coragem. É isso que eu estou falando, está faltando coragem e está faltando, assim, não é só legitimidade, mas está faltando coragem, está faltando raciocínio rápido e está faltando implantar essas medidas. Não adianta vir fazer coletiva e depois não ter a forma de aplicar a medida. E não pode agora. E não pode então, só cobrir parte dos ramos de atividade econômica. Sim. Porque quem vai ser mais afetado é um microempresário, é um empreendedor, é quem emprega 2, 3, 4, 5 pessoas.
A Alemanha, nessa parte, a Alemanha foi a que teve uma atuação mais objetiva, porque sempre são objetivos os alemães, né? Sim, eles fizeram o quê? pragmáticos. Concessão de crédito ilimitado para as empresas PMG, pequena, média e grande. Então, eles vão conceder uma linha de crédito com garantia bancária do governo. Então, não vai ter toda aquela enrolação, a garantia bancária vai vir por parte do governo. E eles fizeram uma coisa interessante, eles não deram isenção, mas eles adiaram o pagamento do imposto. O imposto não vai deixar de ser devido, mas ele vai adiar para que lá na frente haja o chamado ajuste fiscal. Já na questão aqui da Europa, falando do Reino Unido, da Espanha e da França e da Itália, o Reino Unido, então, ele fez esses empréstimos a empresas pequenas e médias e também trabalhou com isenção fiscal. A Espanha, ela já optou pela distribuição de renda. Então, ela já está distribuindo renda ao trabalhador, está oferecendo linha de garantia para as empresas públicas e privadas, está fazendo a moratória nas hipotecas. A Espanha foi mais longe, ofereceu moratória também, um pouquinho diferente do que os Estados Unidos vai oferecer. Trouxe uma ajuda para trabalhadores, né? Independente da condição econômica do trabalhador, o trabalhador vai receber algum tipo de ajuda. E o interessante para nós aqui que somos previdenciaristas, a Espanha foi a única que trouxe a isenção da contribuição previdenciária. Ótimo. Então, a Espanha vem trazendo especificamente isenção de contribuição previdenciária. E trouxe também, né, o mesmo que aqui no Brasil, nessa parte, que é a suspensão do corte de água, luz, internet, ou seja, os serviços essenciais não podem ser cortados. A França também foi bem longe, eu digo longe assim, a França está investindo. A França está fazendo entrega imediata de recursos, com garantia fiscal, ela está trazendo benefícios específicos para profissionais autônomos, então ela vai investir 1 trilhão em benefícios, desculpa, a França está oferecendo 700 milhões divididos em benefícios para os profissionais autônomos, diretamente, e ela está trazendo também 2 meses de remuneração para os desempregados. Então, ela tem uma política específica para o desempregado. E criou um fundo solidariedade para as empresas que abrirem falência em razão especificamente da pandemia. Então, a França está bem adiantada nesse trabalho, bem interessante, porque eles já pensaram além, né? Já estão trabalhando lá na frente. Lá na frente. Situações que vão ficar claras lá na frente. A Itália, por sua vez, como ela tem uma população mais idosa, a gente já observa como é que eu posso dizer, uma medida um pouco mais paternalista. Olha que interessante a questão previdenciária também. A Itália, ela já trabalhou com extensão das licenças previdenciárias. Então, ela trouxe licença paternidade, licença parente, então, para quem é cuidador de um idoso. Então, já é um trabalho diferente. A Itália já trouxe toda uma proteção mais para aquela pessoa que tem problemas com os parentes, que aqui é uma discussão enorme, que é o auxílio-doença parental. Lá eles trazem exclusivamente o que nós não temos aqui, que é o auxílio-doença parental. Fez também suspensão hipotecária, né? Auxílio de financeiro para as empresas, subsídios para os desempregados. Então, da mesma forma que a França, eles têm uma política específica para o desempregado, diferente do que vai acontecer aqui no Brasil, só para a gente não misturar. Aqui o que a gente vai ter é um auxílio para autônomos, eles dizem que mas na verdade é para baixa renda, né? O Brasil tem uma política muito específica de baixa renda. Não tem política específica para a categoria. Não para a categoria privada, categoria de pessoa individual. Eles têm para empresas, mas não costuma ter para categorias específicas da pessoa física. E os Estados Unidos, de antemão, aqui para a gente ver, já vem com uma questão muito mais do capitalismo mesmo. O que o Trump fala que vai fazer, ainda a gente não tem como ter certeza, ele está executando. Ele vai investir 1 trilhão na economia. Esse fomento de economia, ele tem esse projeto distribuindo renda para as empresas, né? E também renda aos vulneráveis, como $1.000 para os vulneráveis, né? Para estimular o consumo. É a questão mesmo do capitalismo, é o aquecimento do mercado. Eu preciso que as pessoas comprem, né? Para o mecanismo todo funcionar. Para aquela engrenagem funcionar, eu preciso que as pessoas mais humildes comprem. Agora eu vou trazer um dado aqui, eu já vou falar do Brasil, mas vou trazer um dado aqui para quem, porventura, não acompanha. Eu fui conselheira de tributação e finanças aqui da Associação Comercial do Paraná há muitos anos. E nós temos um dado muito interessante.
quem mais compra no Brasil, né? Só para vocês terem uma ideia, são aposentados e pensionistas. Então, na questão de comércio, né? Comércio mesmo, quem mais compra do comércio são aposentados e pensionistas. Essas pessoas têm, porque a nossa classe baixa, a classe de baixa renda no Brasil, infelizmente, ela só vai só vai chegar numa estabilidade financeira para poder comprar bens supérfluos a partir da aposentadoria.Esse é um dado triste no Brasil, né? É um dado alarmante. O pagamento aí, a média de pagamento do INSS é de R$ 1.280. Então, vocês vejam, tantas pessoas falam, eu pago lá 3 salários, 5 salários, mas a média de pagamento, então, se eu pegar tudo que o INSS paga, a média per capita, ela é de R$ 1.280. Então, aí nós temos quase 85% da população brasileira que recebe algum benefício do INSS recebendo o benefício de salário mínimo. Então, é importante dizer, né, Neto, que essas pessoas que recebem salário mínimo ao longo de uma vida toda, elas só vão gozar de algum benefício supérfluo, comprar coisas, ter acesso às coisas a partir do momento ou que elas se aposentam, mas continuam trabalhando, ou a partir do momento em que, mais velhas já, elas se aposentam, embora não continuem trabalhando, os filhos já saíram de casa e acabam tendo um custo menor. Então, isso é só para salientar essa situação. Vamos dizer assim, medidas tomadas pelos diferentes governos, algum com distribuição direta de dinheiro para a população, como o governo americano vai fazer, outros com benefícios, com empréstimos para empresas. O Brasil tem que adotar alguma dessas medidas rapidamente, porque senão vai ter caos social, com certeza, porque a hora que o autônomo, você tem muito hoje trabalho informal no Brasil, então a quantidade de trabalhador que às vezes foi, eu sou empreendedor, vou vender meu... Então a quantidade é muito grande, vai faltar dinheiro, vai faltar o pão mesmo na mesa, vai faltar dinheiro e o aluguel vai continuar vindo, a conta vai bater, o boleto continua chegando e vai ter que ser pago, né? Então, eu acho que é bem isso que a gente estava falando desde o começo da live. A gente vai ter que fazer uma adequação dessa questão econômica com a questão de saúde, baseado no que a gente já viu que aconteceu no mundo, e o governo vai ter que tomar as atitudes necessárias de uma forma unificada, vamos dizer assim, todo mundo remando para o mesmo lado, porque senão a população ela não sabe o que fazer. Eu recebi um monte de mensagem hoje falando, e aí, saio de casa ou fico em casa? Porque um tá mandando eu sair, o outro tá mandando eu ficar em casa. Então, isso não pode acontecer, a população não pode ficar com essa dúvida, as coisas têm que ser passadas de uma forma mais clara, tem que ser um discurso direto, há um problema grave de comunicação, tem que haver, a gente tem que ter um parâmetro e copiar o que está dando certo no mundo, essa é a verdade. Não tem uma fórmula mágica, infelizmente. Seria muito bom se chegasse aqui e falasse, faz assim, assim, assado e vai dar certo. A gente não sabe, porque está trocando o pneu do carro com o carro andando, mas tem que se tomar medidas onde a gente tenha um maior benefício e um menor risco, né? Então, a gente vai ter que sempre ter esse parâmetro e considerar todas as variáveis que envolvem, porque também não dá para chegar e falar, vamos ficar todo mundo em casa 8 meses, ninguém vai aguentar, nem da questão econômica, nem questão familiar, né? Os casais já estão se matando, aí brigando, todo mundo confinado em casa. Então, a gente vai ter que chegar num meio termo em relação a isso, para poder tomar as medidas de uma forma mais adequada, mas sempre guiado pela ciência. Eu acho que as evidências científicas, elas são um parâmetro muito importante que não podem deixar de ser considerados. Não pode ser nem uma questão só política, nem uma questão só de saúde científica, de vigilância. Não, tem que ser vamos dizer assim, uma adequação entre essas duas coisas. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o Bem-vindo, que é nosso amigo, que ele falou, olha, que ele conseguiu matar a saudade da gente, né? Nós não conseguimos te ver, mas ficamos felizes com a tua participação e, se Deus quiser, em julho estaremos juntos, né? Se não em julho, em janeiro, né? Em julho também. Deixa eu aproveitar, antes de terminar, só falar para o pessoal a respeito do Brasil. O que o Brasil tem feito?
É importante a gente finalizar também falando do Brasil. O Brasil não tem medidas ainda concretas, nós já temos algumas sugestões. A medida provisória, apesar do erro da questão dos 4 meses, tem alguns acertos também. Eu acho que é importante, como nosso tema é segurança e saúde do trabalhador, falar do artigo que foi muito criticado em relação à presunção do NTEP. E eu achei aquele artigo acertado, eu vi muitos colegas fazendo críticas equivocadas. O que as pessoas precisam entender? O NTEP, ele é um enquadramento por presunção. Presunção significa que eu inverto o ônus da prova e, caso a pessoa tenha uma determinada doença profissional, né, ou o nexo epidemiológico seja reconhecido entre aquela atividade, aquele cadastro daquela empresa, da atividade na qual é principal dela, isso para ficar mais claro para quem ainda não conhece o que é, e aquele tipo de agravo que eles chamam, que é a doença que ela teve. E é uma coisa meio louca o NTEP, para quem não conhece, porque eu digo lá assim, quem tem lá uma fábrica, essa eu nunca esqueço, fábrica de lingerie costuma ter enxaqueca. Tipo, o que uma coisa tem a ver com a outra? É uma regra meio maluca, mas essa tabela foi criada e ela existe para todas as atividades, e nós acabamos reconhecendo que diversas doenças, elas têm um nexo epidemiológico com uma determinada atividade. Estou sendo clara, Neto? Estou, né? Sim, claro. E aí, em razão disso, é uma presunção. Então, em razão disso, quando a pessoa tem aquela determinada doença, ela é afastada por aquilo, automaticamente eu jogo aquilo como um B91 e a empresa fica com aquela problemática, porque às vezes não tem nada a ver com ela não deu causa, não tem nada a ver com o ambiente laboral, mas aquele nexo. O que ela tem que fazer? A gente fala que toda presunção, pessoal, isso serve para direito previdenciário e tributário. As presunções, elas não são absolutas, a lei nunca disse isso. Mas toda presunção levanta a hipótese de que alguém faça a prova em contrário. Então, no caso do NTEP, quem que tem que fazer a prova em contrário? Nesse caso, a empresa, porque a presunção é em desfavor dela. Do mesmo modo, eu vou usar um exemplo aqui do imposto de renda, a presunção do artigo 42 do CTN, ela é em desfavor do contribuinte. Se o contribuinte não fez aquilo que a Receita Federal, por exemplo, observa e parece ser, ele tem que vir e fazer a prova em contrário daquela presunção legal. Por que eu estou explicando isso? Eu vi muita gente falando besteira, Neto, dizendo assim, como que agora é o trabalhador que tem que provar? Simples assim. Se a pessoa pegou o coronavírus, em virtude da sua atividade, ela simplesmente vai comprovar que ela estava trabalhando. Que ela não ficou em casa, que ela não estava no home office, que ela não foi colocada em férias coletivas. É isso, é somente isso que aquele artigo quer dizer. O que a gente tem que pensar é assim, e que a atividade expõe a ela um risco maior de contrair aquela doença. Então, para mim, por exemplo, um profissional da saúde que está lá atendendo no pronto-socorro pessoas com Covid-19, eu poderia considerar que provavelmente ele adquiriu aquela condição ali. Agora, quando essa pandemia ela é comunitária, eu não consigo estabelecer como a pessoa adquiriu o vírus, eu não tenho como dizer que, por exemplo, um motorista de ônibus, necessariamente ele adquiriu o Covid-19 pelo exercício da atividade dele de motorista de ônibus. Essa é a diferença. Mas, por exemplo, eu posso fazer uma prova, o advogado, né, no sentido de que os caixas do supermercado estão mais à mercê do que, por exemplo, o repositor, do que, por exemplo, a pessoa que faz a limpeza do mercado, que o gerente. Então, a empresa vai ter que mostrar quais foram as medidas que ela adotou para que isso não ocorresse. Álcool gel, medidas de distanciamento, o que ela fez ali para não permitir isso, né? Ou, por exemplo, que essa pessoa teve alguém da família que pegou, e aí ela pegou dessa pessoa. Então, isso significa apenas que, ao invés de nós termos uma presunção, a pessoa que ficar doente vai ter que fazer essa prova, que é muito justo, porque imaginem, gente, nós estamos falando aqui, não é nem para o lado do trabalhador, nem para o lado da empresa, que a gente tem que ter bom senso. Agora, imagine se todas as pessoas que pegarem o corona, que a previsão ela é horrível, diz que 80% das pessoas vão pegar, imagina se todos esses enquadramentos fossem para todas as empresas como um B91. Né? Não tem condição, né?
Então, acho que a gente tem que entender antes de fazer essas críticas, porque eu acho que tinha coisa mais importante na MP para ser criticada do que essa disposição que tem a ver com o nosso trabalho, né, Neto? Muito mais. Que é a questão do gerenciamento estratégico da empresa. E outra coisa, né? Falar que vai considerar isso como nexo técnico epidemiológico, desculpa, isso só poderia ser considerado como nexo técnico epidemiológico se fosse incluído na lista C do anexo 2 do decreto 3048 de 99. Então, se não está incluído lá, não posso nem considerar como nexo técnico epidemiológico. É uma questão de lógica que, para que eu diga que alguém adquiriu Covid-19 no exercício do trabalho, tenha que haver uma prova de que isso aconteceu. Não pode ser mera presunção. Exatamente. Acho que a gente conseguiu esclarecer. E tem umas outras medidas que são bacanas, que eu quero citar aqui. Olha, o governo fez algumas coisas legais, administrativas também. Mudou o prazo da prova de vida para o INSS, eu e a professora Manuela tratamos ontem, trouxe aí uma suspensão dos prazos, os prazos para os segurados comprovarem exigências, trazerem documentos que são solicitados pelo INSS. A Justiça também dilatou prazos, cancelou audiências. Então, a gente vê um trabalho conjunto de todos os órgãos, né? E importante dizer que o governo também fez algumas coisas importantes na medida dessa, por exemplo, na questão da farmácia popular, que antes as pessoas não podiam pegar o medicamento porque a receita vencia em 30 dias, agora o prazo foi elastecido para 90. Então, a gente vê, assim, um início de medidas que estão sendo tomadas. O que a gente precisa só é que essas medidas sejam mais concretas, para que a gente possa tirar esse desespero da população e eles conseguirem entender, olha, vai ter um auxílio de R$200, foi falado, mas até agora não está formalizado. O que falta é isso, é um agilidade entre o que é dito e o que é formalizado. Para não ficar uma coisa só no discurso, né? Isso. Porque a gente só pode falar que isso está implementado quando tiver uma medida provisória, um decreto, alguma coisa. Sim. Enquanto isso é só intenções do político, e isso não é suficiente, né? Agora, também nós temos aquela medida provisória bacana que o governo baixou, no sentido de que as companhias aéreas elas terão que remarcar as passagens, as questões do Código de Defesa do Consumidor que envolvem motivo de força maior, então a bona da multa paga somente parcelas em atrasos com juros, mas sem multa se você cancelar o contrato. O FGTS, que os empregadores vão poder pagar as próximas 3 depósitos mais para frente, né? De competência março, abril e maio, só mais para frente. Foi adiado o depósito do fundo de garantia. E o projeto, né? O projeto do Maia, que diz que que ele comentou, que vai ser a questão de também haver uma diminuição ali, eu não seria nem que nome eu daria para isso, uma redução nos serviços dos servidores públicos. Então, eles receberiam aí até R$5.000, a pessoa não teria desconto nenhum de salário. A partir, acho que de 5.000, 10%. A partir de 10.000, de 20% a 50%, a 30%, acho que dependendo aí do valor. Ainda tudo é nebuloso, nós não temos respostas imediatas, a gente só precisa de agilidade, né? Para que essas medidas realmente façam diferença na vida das pessoas. Porque o vírus não espera, né? Não. Ele não espera. E a empresa, para quebrar, não espera também. Então, assim, a gente não está aqui defendendo a empresa, mas a gente quer dizer o seguinte, o tempo todo, aquele pai de família que não tem comida na mesa vai se desesperar. E aquele empresário que tiver com 20 pessoas contratadas, 30, 40, 50, 100, e não tiver como pagar o salário, e tiver que começar a vender a casa para pagar o salário, vai enlouquecer também. Porque ele também tem uma família em casa. Então, o pessoal precisa entender que a gente uma situação que nós nunca vivemos antes. Isso. Não existem soluções prontas, não tem receita de bolo, né? Todo mundo vai ter que ter algum tipo de sacrifício. Ninguém vai passar por essa situação e falar, para mim nada aconteceu. Não. Todo mundo vai ter algum tipo de repercussão do que está acontecendo no mundo, né? Não devem falar no Brasil, no mundo. Então não é uma realidade só brasileira, é uma questão mundial o enfrentamento da pandemia. Que bom, Neto, se as pessoas pudessem ter um pouco assim de solidariedade, porque, por exemplo, eu tenho pessoas que trabalham para mim, tem pessoas que trabalham na minha casa aqui, que eu mandei para casa, eu vou manter o salário, eu não tenho como descontar deles. Mesmo que a pessoa preste um serviço de diarista, por exemplo, jardineiro, a limpeza, que seja 2, 3 vezes por semana, mas que dá um valor interessante no final do mês, não posso cancelar.
porque eu sei que para essa pessoa o impacto desse valor é muito maior do que na minha vida. Embora eu tenha aulas canceladas, pós-graduação cancelada, eu também estou vivendo esse problema. Sim, claro. Mas o impacto na minha vida ainda é menor do que o impacto das pessoas que trabalham para mim. O que eu gostaria apenas é que cada um tivesse um pouquinho de bom senso de aceitar perder um pouco, porque todos nós teremos que perder um pouco. Isso não então, vai se ter todo jeito. mundo colocar isso na cabeça, eu acho que sofre menos e consegue também lidar um pouquinho melhor com essa situação. Não adianta. Mais algum recado para o pessoal? Não, acho que basicamente era isso que a gente tinha para falar, esse comparativo entre são diferentes formas de lidar com essa pandemia. Acho que o recado principal é não existe fórmula de bolo. Nesse momento a gente tem medidas que estão sendo adotadas no mundo, nem todos os países no mundo estão adotando as mesmas medidas. A gente vai ter que só verificar quais são as medidas mais adequadas para a nossa realidade. E aí alguém vai ter que tomar a decisão. Eu não queria estar no lugar de quem vai ter que tomar essa decisão. É uma responsabilidade muito grande, porque seja a decisão que for tomada, sempre alguém não vai concordar, sempre alguém vai ser mais prejudicado do que o outro, e esse grupo vai gritar, esse grupo vai reclamar. Então, nós estamos numa situação de total exceção e a gente tem que pensar que a gente vai passar por isso. Como a gente já falou domingo, não é motivo para pânico, para histeria, não. É motivo para precaução, para a gente tomar as medidas necessárias e para que a gente possa conduzir aí ao longo desses próximos meses de uma forma mais adequada e com mais benefício e menos risco para todo mundo. Acho que basicamente era isso. E eu queria já fazer a propaganda, porque até perguntaram, que dias vão ser? As lives vão ser sempre aos domingos e às quartas-feiras, às 9 horas da noite. Tá? Isso. Então já podem anotar, a gente vai publicando em rede social, mas essas vão ser as datas. Quando acabar o isolamento, aí como eu e a Ana, a gente trabalha que nem uns loucos, e como todos vocês também, acredito que trabalham com certeza, a gente vai ver qual vai ser o dia que a gente vai estipular. Mas a gente vai conseguir manter, né? Que concilia as agendas. Mas agora, nesse momento que está todo mundo em casa, nós vamos fazer as lives de quarta e de domingo, tá? Sempre às 9 horas da noite. Vê se eu posso, com o marido, pedindo o tempo inteiro sorteio nos comentários e agora ali, ó. O que a gente vai sortear? Não tenho nem ideia. De pensar o que vamos sortear. Vou sortear um livro, tá? Pode ser um livro. Vou sortear um livro que é Tempos de Crise, é Direito Previdenciário em Tempos de Crise. Ótimo. Vou sortear que é um livro dos palestrantes do último congresso do IEPREV. Então, vamos fazer o seguinte, eu gosto do print, vocês já estão acostumados, né? Quem está aqui conosco, printa a tela, ele está dando risada ali, né? Printa a tela, pessoal, printa a tela da gente bonito, por favor. Coloca no store do Instagram, que eu e o Neto gostamos do Instagram, né, Neto? Mariana, beijo, Mari. A Mari é irmã do Neto. Isso, queridíssima. Então, vou fazer o seguinte, printa a tela, coloca lá no store do Instagram, o Anderson e a Mari também não vão ganhar. Se vocês ganharem, a gente tira. Só para fazer propaganda. Mas vocês printam lá para fazer propaganda nossa. A minha irmã também, que está sempre aí assistindo. Pessoal, eu vou arrumar meu nome na próxima, vocês me desculpem aqui. O Cássio já fez até assim, eu mandei para ele, Cássio, meu nome está errado. Ele, Mas vou mandar um beijo para o Cássio, que sempre faz o material para a gente, é um querido. Sim, obrigado. Não acontece, não estou nem preocupada com esse N aí, porque às vezes eu escrevo errado, então imagina, não estou preocupada não. Então, um beijão para todos, muito obrigado por terem ficado conosco. Domingo, concorrendo com o Fantástico, porque nós não temos medo, né, de ser feliz, nós somos corajosos, concorrendo com o Fantástico. Estaremos aqui domingo, 9 horas da noite. E se tudo der certo, teremos participações especiais, se tudo der certo, né? Se as nossas amigas lá do yoga, da meditação, aí nós vamos falar de rigidez mental e física em tempos de isolamento. Como conseguir suportar esse tempo dentro de casa para quem está na rua o dia inteiro. Né? Exatamente. Não é fácil, né? Não é fácil para nós também. Imagina, gente, eu estou 12 dias em casa. Eu acho que eu não fico 12 dias seguidos em casa. Sei lá, Anderson pode responder. Acho que desde 2014. Porque eu nunca tenho férias. Então, nem no Natal e Ano Novo. Porque normalmente eu saio 20 de dezembro.
e no dia 3 de janeiro eu já estou dando aula de volta. Então, é incrível. Nunca fiquei tanto tempo assim, mas eu tô até... Olha, eu vou contar para vocês que está sendo até bom para dar, assim, uma respirada. É uma pena só que esteja acontecendo tudo. Um motivo tão ruim, né? Exatamente. Não é fácil, né? E eu tô aqui aproveitando para colocar o trabalho em dia das 8 da manhã às 6 da tarde, 8 da noite, 10 da noite, e ainda falta muita coisa. Eu agora que eu vou para home office efetivamente a partir de amanhã, porque a gente ainda estava com horários alternativos trabalhando. Sim. Agora a gente vai para home office efetivamente, fazer tudo de casa. Então, são mudanças necessárias. Independente de qualquer coisa, eu acho que todo mundo, como eu disse, vai ter que abrir mão de algumas coisas. Ninguém vai passar sem nenhum tipo de sobressalto o que está acontecendo no mundo, né? Não é só no Brasil. Não tem saída, né, gente? Eu vou contar para vocês, ó, nem chegou a live ainda, mas eu já vou contar. Eu, para sobreviver todo dia, eu preciso acordar, pentear o cabelo, colocar a roupa bonita, sabe? Fingir que tá tudo normal. Aí eu venho aqui pro escritório, sento, começo a trabalhar, como se nada tivesse acontecido. Mas vou contar, Neto, que tá tudo diferente na minha vida, porque eu tô fazendo almoço, fazendo janta, limpando a casa, que eu vou contar para vocês que eu não acho ruim. Eu e o Anderson, hoje a gente lavou calçada, né, jardim, porque nós colocamos o pessoal todo que trabalha para a gente também para se cuidar, é necessário. Mas vou falar que está sendo uma experiência diferente. Eu até estou conhecendo minha casa, que eu já nem conhecia mais. Lugares que fazia tempo que não ia, né? Lugares que fazia tempo que eu não olhava, sabe? Tipo armário. Está sendo bom. Está sendo bom. Uma pena que essa experiência porque quando a gente para pensar no que está acontecendo, só que assim, é aquilo que nós comentamos ontem, nós somos seres autônomos, inseridos num contexto maior, mas se a gente não desligar, como o Neto falou em domingo, a gente vai enlouquecer. Sim. Então tem horas que eu tento desligar um pouquinho, fazer alguma coisa, né, dar banho no cachorro. A gente vai falar sobre isso. Olha que ordinário, gente. Vou colocar até aqui na tela. Olha, encontrou um marido. Até parece que a gente não viaja junto o ano inteiro, né? Indo para as aulas, nos congressos, tudo junto. Reclamão. E a Rita falou aqui, ó, boa. Fazemos tudo, comida, faxina, limpeza. Não, e o Anderson me ajudou hoje. Hoje só não demos banho no cachorro, porque o resto a gente arrumou tudo aqui nessa casa hoje. E comprei 2 livros. Eu vou fazer propaganda para o pessoal que está em casa, ó. Para quem gosta de gerenciamento de crise, tá? Não tem nada a ver com autoajuda, que eu não sou muito da autoajuda, mas eu estou lendo A Lógica do Cisne Negro, aqui, ó, que é muito, muito bacana. Eu sempre quis ter tempo para parar para ler. E o livro da sequência eu comprei, mas eu tô nesse aqui ainda. O livro da sequência, que é o Antifrágil. Coisas que se beneficiam com o caos. Então, são livros de gerenciamento de crise, né? Quem gosta de trabalhar com gerenciamento estratégico, a minha especialidade ao longo dos anos é trabalhar com gerenciamento de crise para as empresas. Então, quando a empresa está passando por um momento de crise, é chegar lá e fazer o estabelecimento das coisas. Vamos pôr tudo no lugar, vamos tomar medidas lógicas, objetivas, né? Então, eu que gosto muito desse tipo de leitura, é muito bom. Então, já fica aí 2 indicações de livro. Perfeito. É isso? Então, beijo, pessoal. Vou Boa noite a todos. As nossas redes sociais. Domingo, hein? Até domingo. Deixa eu colocar nossas redes sociais aqui, ó. Já vou tirar eu. Beijo, gente. Vou me despedir primeiro. Até domingo. Todo mundo, 9 horas, no Facebook, na fanpage da professora Ana Paula Fernandes. E nós nos vemos 9 horas no domingo. Provavelmente a gente vai tratar das questões mais de como suportar o isolamento para todos vocês, tá? Provavelmente